Olá pessoal, aqui é o professor Niel, professor de matemática, com mais uma videoaula para vocês, hoje com algumas questões sobre potenciação e sobre suas propriedades. Vamos lá? Então pessoal, eu tenho aqui algumas expressões que envolvem potências, produtos com potências, divisão com potências, e nós vamos aplicar aqui as propriedades para poder resolver cada uma dessas expressões aqui. Vamos começar com essa primeira expressão que tem o seguinte: 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes 5 elevado a 4. Nós temos aqui um produto de potências de mesma base. E de acordo com a propriedade, nós devemos repetir a base e somar os expoentes. Fazendo isso, nós vamos repetir a base, que é 5, e nós vamos somar os expoentes. 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9. Então, o resultado desse produto de potências de mesma base é igual a 5 elevado a 9. Nós também temos aqui uma outra expressão na qual nós podemos utilizar uma das propriedades. Nesse caso, nós podemos usar a potência de uma potência. Na potência de uma potência, nós devemos repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, eu vou repetir a base, que é 3, e vou multiplicar os expoentes. Aqui subtende-se que eu tenho 1. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 3 dá 12. Lembrando que deu 12 positivo porque menos com menos dá mais. Então, eu repeti a base, multipliquei os expoentes. Portanto, eu tenho 3 elevado a 12. Nessa outra expressão, eu também tenho potência de uma potência. Então, nós vamos repetir a base, que nesse caso é 7. Vou repetir a base, que é 7, e também vou multiplicar os expoentes. Vejam que eu tenho que multiplicar o 2 pelo menos 87 e pelo 0. E como vocês sabem, toda multiplicação por 0 sempre resulta em 0. Então, 2 vezes menos 87 vezes 0 vai dar 0. E como vocês sabem, na potenciação, todo número elevado a 0 é sempre igual a 1. Nessa outra expressão, nós temos divisão de potências de mesma base e também temos uma outra propriedade que é a potência de uma potência. Então, vamos resolver primeiramente divisão de potências de mesma base e depois a potência de uma potência. Nessa divisão, nós temos que as bases são iguais, portanto, eu vou repetir a base, que é 8, e vou subtrair os expoentes. Nesse caso é 15, que eu vou ter que subtrair por menos 3. Como vai ficar 15 menos menos 3, é a mesma coisa. 15, vou colocar aqui para vocês, menos o outro expoente, que é menos 3. Isso aqui está sendo elevado ao quadrado. Nós temos a base, que é 8. Nós temos menos com menos dá mais, então vai ficar 15 mais 3. 15 mais 3 dá 18. Não esqueçam que isso está sendo elevado ao quadrado. Aqui eu tenho potência de uma potência. Portanto, eu tenho que repetir a base e multiplicar os expoentes. 18 vezes 2 dá 36. Então, eu tenho 8 elevado a 36. Bom, nós podemos fazer o seguinte aqui. 8 elevado a 36. O 8, vou colocar bem aqui para vocês. O 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2 eu posso escrever em forma de potência. 2 elevado a 3. Ou seja, 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Portanto, eu posso fazer o seguinte. Esse 8, no lugar desse 8, eu posso colocar essa potência aqui. 2 elevado a 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o 36, que é o expoente que estava aqui, juntamente com 8. Então, não esqueçam, o 8 transformei em uma potência de base 2. 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, e eu repeti o expoente 36. Agora, nós podemos novamente aplicar a propriedade de potência de uma potência, repetindo a base, que é 2, e multiplicando os expoentes. 3 vezes 36 vai dar 108. Esse é o resultado. Passando para essa outra expressão aqui, nós temos
divisão de potências de mesma base, nós temos multiplicação de potências de mesma base e potências de uma potência. Então vamos resolver uma de cada vez. Nessa divisão de potências de mesma base, vocês já sabem que nós devemos repetir a base aqui, ó. Então, eu vou repetir a base dessa divisão, que é 3, e vou subtrair os expoentes. Não posso esquecer aqui do colchete. Subtraindo os expoentes, 14 menos 8 dá 6. Não esqueçam que isso aqui está sendo elevado ao quadrado, por isso que eu estou repetindo ele. E vou repetir também 1 vezes 3 elevado a 7. Então agora eu tenho potência de uma potência para resolver inicialmente. 3 elevado a 6 e essa potência está sendo elevada ao quadrado. Então vou repetir a base, que é 3, e vou multiplicar os expoentes. 6 vezes 2, 12. Agora eu vou repetir o 3 elevado a 7, que é para finalmente encontrar a solução dessa expressão. 3 elevado a 12 vezes 3 elevado a 7, nós temos um produto de potências de mesma base, devemos repetir a base, que nessa expressão é 3, e somar os expoentes. 12 mais 7 dá 19. Então, o resultado dessa expressão é 3 elevado a 19. Temos agora a seguinte expressão. Y é igual à divisão de potências de mesma base, no caso 3 elevado a 4, dividido por 3 ao quadrado. Essa divisão está sendo elevada ao quadrado. Menos 2 elevado a 4, dividido por 2 ao quadrado. Essa divisão também está sendo elevada ao quadrado. Então, nós precisamos encontrar o valor de y, que é o resultado dessa expressão matemática bem aqui que envolve potenciação. Portanto, vamos encontrar o valor de y aplicando as propriedades das potências. Então, eu tenho que y vai ser igual. Primeiramente, vou resolver a divisão de potências de mesma base. Nesse caso, eu tenho 3 elevado a 4 dividido por 3 ao quadrado. Vou repetir a base, que é 3, e vou subtrair os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Agora, vou repetir o quadrado. Menos, vamos resolver agora, o que está dentro desse parênteses aqui. 2 elevado a 4 dividido por 2 ao quadrado tem uma divisão de potências de mesma base. Vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. 4 menos 2 dá 2. E vou repetir o expoente, que é o quadrado. Nós temos agora potência de uma potência. Portanto, y vai ser igual. Na potência de uma potência, nós vamos repetir a base. Nesse caso aqui é o 3, vamos multiplicar os expoentes. 2 vezes 2 dá 4. Menos, vou fazer a mesma coisa agora aqui. Vou repetir a base, que é 2, e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 2 dá 4. Então, eu tenho que y é igual a 3 elevado a 4 menos 2 elevado a 4. Como as bases são diferentes e nós temos uma subtração, nós vamos resolver separadamente cada potência dessa aqui. 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que no caso dá 81, menos 2 elevado a 4, a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Portanto, o valor de y vai ser igual a 81 menos 16. 81 menos 16 é 65. Esse é o valor da expressão. Esse é o valor de y que nós acabamos de encontrar. Temos agora mais 3 questões, mais 3 expressões aqui para demonstrar para vocês a utilização das propriedades das potências. Eu tenho aqui, nessa primeira expressão, 0,3 elevado a menos 1 vezes 0,3 elevado a menos 2 vezes 0,3 elevado a 3 vezes 0,3 elevado a 1. Vocês já devem ter percebido que eu tenho um produto de potências de mesma base. Então, eu vou repetir a base, que é 0,3, e vou somar os expoentes. Menos 1, menos 2 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. E 0 mais 1 dá 1. Portanto, eu tenho 0,3 elevado a 1, que é a mesma coisa que 0,3. Esse é o resultado dessa expressão matemática. Nós temos agora uma outra expressão. Eu tenho 2 sobre 3 elevado ao quadrado, vezes 9 sobre 4. 9 sobre 4. Bem que teve um erro, não é elevado ao quadrado, tá, pessoal? Desculpa.
é apenas 9 sobre 4 mais 3. Então, vou repetir, 2 sobre 3 elevado ao quadrado vezes 9 sobre 4 mais 3. Vamos resolver agora utilizando as propriedades. Primeiramente, eu tenho que entender o seguinte, que 9 sobre 4, para facilitar aqui o cálculo, eu posso escrever em forma de potência. Como assim? Vejam só. Eu vou repetir essa primeira potência aqui, que é 2 sobre 3 elevado ao quadrado, e vou transformar esse 9 sobre 4 em uma potência. 9 sobre 4, se vocês observarem bem, é a mesma coisa que 3 sobre 2 ao quadrado. Por quê? 3 ao quadrado dá 9 e 2 ao quadrado dá 4. Então, 3 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que 9 sobre 4. Ok? Vamos agora acrescentar o 3. Vejam que eu tenho 2 sobre 3 ao quadrado vezes 3 sobre 2 ao quadrado mais 3. Aqui nós podemos fazer o seguinte, para que as bases fiquem iguais, eu posso inverter essa primeira base. Porém, se eu inverter a base, o expoente passa a ser, que era positivo, passa a ser negativo. Então, vai ficar da seguinte forma. 3 sobre 2 elevado a menos 2. Por que menos 2? Porque eu fiz a inversão da base. Vezes, vou repetir o restante da expressão. 3 sobre 2 ao quadrado mais 3. Vou resolver aqui embaixo. Então, nós temos o seguinte. 3 sobre 2 elevado a menos 2 vezes 3 sobre 2 elevado ao quadrado mais 3. Agora, nós temos produto de potências de mesma base. Vamos repetir a base, que é 3 sobre 2. E vamos somar os expoentes. Menos 2 mais 2 dá 0. Isso aqui eu tenho que somar com 3. Vocês sabem que todo número elevado a 0 dá 1. Então, eu tenho 1 mais 3, que é igual a 4. Então, esse é o resultado dessa expressão. Por fim, nós temos mais uma questão aqui para resolver. 3 ao quadrado mais a divisão de 3 ao cubo por 3 ao quadrado. Então, nós vamos resolver primeiramente o que está dentro do parêntese, aplicando a propriedade de divisão de potências de mesma base. Então, nós temos 3 ao quadrado, que eu estou repetindo, para poder resolver o que está dentro do parêntese. Mais 3 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Divisão de potências de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá 1. Então, eu tenho que 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que dá 9. Mais 3 elevado a 1 dá 3. 9 mais 3 é 12. Então, essa é a solução dessa expressão bem aqui que envolve as propriedades das potências. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês acharam que foi muito rápido, volta ao vídeo novamente, assiste mais uma vez, quantas vezes for necessário, para ver se vocês conseguem compreender esse assunto direitinho. Ok? Bons estudos!